Quando o sobrenatural toca o natural e o natural absorve aquilo, se não tiver um mestre aqui atrás para segurar, se não tiver um velhinho com experiência para falar, calma, meu filho, calma. O que acontece? O avivamento é como uma criança que come muito doce. Ela não tem limite. Experimentou a primeira vez, vai comer, daqui a pouco ela vai sofrer, vai ter enfermidade, vai ter dores. Precisa alguém me falar, calma, não é desse jeito. Toda instituição que Deus usa como plataforma de um avivamento passa por essas guerras, por essas batalhas, né? Teve um podcast que o senhor comentou aqui, eu acho que foi o primeiro, sobre o avivamento da Rua Azusa, Sim. Que terminou em tragédias, Terminou com o Seymour atrás das grades, né? É porque a gente, às vezes, nós queremos limitar tudo pela horizontal. Nos esquecemos da vertical. Toda obra de impacto, se não houver vigilância, automaticamente vai cair em declínio ou uma tragédia. Veja os maiores avivamentos da história. Todos, dos nossos tempos recentes. Vamos lá, vamos sair do Brasil, vamos para Pensacola. O avivamento de Pensacola. Já estudou sobre o avivamento de Pensacola? Não. Já ouviu falar do avivamento de Pensacola? Já ouvi falar, mas nunca estudei. Pastor Todd. Todd era filho de um pastor, de uma igreja tradicional. Ele se desviou, virou motoqueiro, virou drogado. Ele tinha tatuagem até na orelha, piercing no nariz, tudo. E ele teve um encontro com Jesus. Voltou, o pai dele, numa cidade pequena, falou, olha filho, aqui os crentes não vão te aceitar desse jeito. Os irmãos viam ele tudo tatuado, igreja mais tradicional. Aí ele ligou para um amigo da cidade de Pensacola e disse, meu filho está num novo momento, mas ele precisa ser pastoreado numa igreja que dê abertura, ou que seja um pouco mais aberta para recebê-lo. Você recebe ele aí? Recebo. Lá deram para ele, ele começou a orar muito, ficar com fome de Deus, e Jesus começou a usar ele em curas. Resultado, Pensacola chegou a receber 20 mil pessoas por noite. Gente que vinha do mundo inteiro, crentes ricos que vinham com seu avião. Precisaram construir um aeroporto na cidade para receber os jatos que desciam ali, só para as pessoas que vinham receber cura. Não se ouve mais falar de Pensacola, porque terminou num escândalo com o pastor Todd. Pegue a unção, a bênção de Toronto, a unção que veio sobre Toronto. Nós tivemos, como é que é o nome daquele pastor? Nós tivemos com ele lá em Brasília. Do Catch the Fire. Não, esqueci. Então, Randy Clark. Randy Clark. Pastor Randy Clark foi o pastor da bênção de Toronto, de uma unção tremenda. E ele contando para nós no seminário lá em Brasília, como terminou debaixo de tragédia, debaixo de escândalo. Né? Porque quando o sobrenatural toca o natural, e o natural absorve aquilo, se não tiver um mestre aqui atrás para segurar, se não tiver um velhinho com experiência para falar, calma, meu filho, calma. O que acontece? O avivamento é como uma criança que come muito doce. Ela não tem limite. Experimentou a primeira vez, vai comer, daqui a pouco ela vai sofrer, vai ter enfermidade, vai ter dores. Precisa alguém me falar, calma, não é desse jeito. Então, todo avivamento, ele leva a excessos. De Boston, eu vivi um avivamento de Boston com o pastoreio de Jesus, né? Então, olha só tudo que aconteceu, né? Então, é preciso ter um mestre, né? O mestre, aquele que vai falar, calma, pode acontecer, mas vamos devagar aqui, vamos assim, assim, assim. Jerusalém aconteceu com isso, depois do Pentecoste, o povo viu a unção que veio sobre Pedro e sobre os discípulos. Pedro deu um grito, falou, vendam tudo que vocês têm e coloquem aqui nos meus pés. Imagina, 8 mil membros em 2 cultos. Ou estou errado? É verdade. Pedro pregou 2 sermões e 8 mil pessoas se converteram. Não eram simpatizantes da fé. Se converteram. 8 mil pessoas vieram e obedeceram Pedro. Vendam e coloquem aqui aos meus pés. Venderam tudo que tinham. Porque esperavam Jesus voltar naquele tempo. Não havia compreensão de que isso era para um futuro, interpretaram em ipsis literis, marcaram data, a Bíblia não diz isso, mas a expectativa deles era que Jesus voltasse para aquele tempo, e aí Jesus não voltou. Quem socorreu a igreja de Jerusalém? A igreja de Éfeso, que estava lá em fronteira, né? Era dos gentios, mas Pedro não foi pregar lá. Jesus teve que ir por trás aqui, salvar um Saulo de Tarso no caminho de Damasco e levar ele para pregar para os gentios. Se não é uma igreja gentílica que a turma de Pedro quase não aceitava por causa da diferença do evangelho da circuncisão e da incircuncisão, teria acontecido uma tragédia pior. Então,
todo avivamento, se não tiver um mestre que observe e que com carinho, com educação, leve as pessoas a uma compreensão de que aquilo é bom, mas não adianta ter só a glória se não tiver o conhecimento. Graça sem conhecimento leva ao fanatismo. Assim como conhecimento sem a graça leva ao formalismo. Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas por que, pastor, leva à tragédia? Se eu experimentei o sobrenatural, se eu tive experiências com Deus, isso não deveria causar em mim temor? Então, isso aqui vai dar um corte. É simples. Porque a unção de Deus atrai o que presta e o que não presta. Quando a igreja maestrina em, digo assim, a igreja como um todo, ela ama festividades. E quando ela vê Jesus levantar alguém com um talento, um cantor, um pregador, alguém que tem um dom, a igreja faz de tudo para aquela pessoa ir lá. Aí começam as brigas. Um começa a pagar mais, outro começa a pagar mais. Daqui a pouco, a igreja começa a criar os seus bezerrinhos de ouro. A pessoa que está sendo usada por Deus, em algum momento ela tocou o coração de Deus para receber aquele talento. Se essa pessoa não vigiar, ela acaba de repente achando que é ela mesma. Ela acaba achando que o dom é dela, que o poder é dela, e ela acha que ela pode então comandar aquele dom, e ela pode começar a escolher onde ir, ela pode começar a ignorar isso, ignorar aquilo. Ela já não depende mais da oração, porque basta ter uma música. Eu conheço cantores que vivem da fama daquela música há 20 anos. Eu estava vendo agora o TikTok e de repente apareceu Paulo Ricardo, cantor. Sim. Do RPM. Eu era garoto, tinha 14 anos de idade, Paulo Ricardo cantando. Paulo Ricardo já está com a minha idade, um pouco mais, cantando a mesma música. Veja só, depois de 14 anos ele ainda faz sucesso com a mesma... 14 não, 20, 30 anos, faz sucesso com a mesma música. O evangélico também. Às vezes o camarada estoura com uma música, acabou, a agenda dele explode, ele começa a cantar todo dia, já não depende mais daquela graça divina, porque a unção habita ali. Então a unção que ele tem atraiu coisas boas. Todo mundo quer receber a unção que está naquele louvor. Mas começa a atrair os oportunistas, começa a atrair os empresários, começa a atrair a fama. Aí, esse cantor ou esse pregador começa a ser concorrentes do dono da igreja, que é Jesus. Lembra quando eu estive aqui, eu falei? Eu sempre deixei um conselho para os pregadores: nunca deixe a noiva se apaixonar por você, porque o noivo é ciumento. E nós somos só amigos do noivo, né? Exato, somos instrumento dele. Somos abençoadores da noiva, devemos respeitar a noiva. Então, quando a unção, que eu disse, atrai de tudo, se a pessoa que está em evidência não vigiar, o tombo dela é certeiro. Pastor Todd teve um problema no moral dele. Tem pastores que não tiveram problema no moral, mas tiveram problema na questão financeira. E assim vai. O Estado está sendo sacudido aqui. Né? Acho que é um dos estados do Brasil onde a igreja está sendo mais exposta através de blogs, através desses amigos que são justiceiros, né? Evangélicos, por cima, mostrando para todo mundo. Não tem medo de... A Bíblia te apoia. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas, por favor, não olhe apenas os bônus. Pense. A fama, eu tenho um amigo que fala assim, olha, a fama é o seguinte: quando você começa a pregar, é da natureza do ser humano querer ser conhecido. O artista, ele corre atrás da fama. Aí depois que ele conquista a fama, ele foge dela. Porque ele não tem mais privacidade, não tem mais liberdade, não tem mais nada. Né? Eu sou uma pessoa olha que eu não sou tão famoso, mas eu não posso andar em qualquer lugar. Eu não posso estar de férias com a minha família num lugar muito público, porque as pessoas não me... porque eu sou muito conhecido. Roubo a minha privacidade. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar: vou comer isso aqui, calma aí, tem alguém me olhando? Por quê? Porque tem gente que não gosta, que toma Coca-Cola. Eu já falei aqui no seu podcast uma vez. Então você corre atrás da fama e daqui a pouco você quer fugir dela. A unção atrai. Jesus vai te honrar, mas vá com vigilância. Chegar não é difícil. Difícil é permanecer.